todos. Vamos iniciar a videoconferência da Lojas Renner S.A. Estão presentes aqui comigo o Fábio Fátio, CEO, e o Daniel Santos, CFO. Antes de passar a palavra a eles, gostaria de fazer alguns avisos. Esta videoconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o inglês. A apresentação será projetada em português e, para quem nos acompanha em inglês, ela foi disponibilizada aqui por chat e no site de RI. Perguntas de jornalistas devem ser direcionadas à nossa assessoria de imprensa no telefone 11 3165 9586. Antes de continuar, esclareço que eventuais declarações relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras são crenças e premissas, com base em informações atualmente disponíveis e não são garantias de desempenho, pois dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. No Q&A, as perguntas poderão ser realizadas por áudio. Com isso, passo a palavra ao Fábio. Bom dia. Os resultados do primeiro trimestre estão em linha com o nosso plano estratégico e confirmam a consistência da nossa execução. Mesmo com uma base de comparação mais alta em relação ao anterior, tivemos um avanço de receita de 4,3%, sendo 5,1% crescimento em vestuário. A nossa margem bruta foi recorde para um primeiro trimestre. Chegamos a 56,7% no total de mercadorias, sendo 58% em vestuário, o que representou uma expansão de 1,6 pontos percentuais e 1,9 pontos percentuais, respectivamente, em relação ao mesmo período do ano anterior. Essa combinação de vendas, com crescimento de vendas, com crescimento de margem bruta, nos trouxe um crescimento de 7,4% do lucro bruto e de 37% do EBITDA varejo. Esses resultados, eles mostram a nossa capacidade, da nossa companhia de crescer com rentabilidade em diferentes cenários. Mas nós acreditamos que temos potencial para mais. Continuamos com os ganhos estruturais no nosso modelo de negócios de moda e lifestyle. Maior reatividade na cadeia de suprimentos, melhoria na gestão de estoques, com maior participação de vendas de produtos a preço cheio, aumento do freshness da coleção e redução das vendas promocionais. Nosso lucro líquido cresceu 16% e também foi um recorde para um primeiro trimestre, acompanhado por um aumento de 24% no lucro líquido por ação. Um outro recorde do trimestre foi a geração de caixa, e muito importante, uma geração de caixa robusta, em torno de 258 milhões, num primeiro trimestre, que é onde a gente tem um menor fluxo do ano. Então, mostra a resiliência, a robustez do nosso modelo. E falando em robustez, a nossa posição de caixa também continua robusta, o que nos assegura a flexibilidade para seguir investindo de forma disciplinada no crescimento do negócio e também na distribuição dos lucros. Nós tivemos também mais um trimestre de evolução no ROIC nos últimos 12 meses, que atingiu 15,2%, um aumento de 1,9 pontos percentuais. Ao longo do trimestre também tivemos o nosso evento de lançamento da coleção Outono e Inverno. Foi um marco no trimestre para fortalecimento da marca Renner. Esse evento impulsionou o fluxo para as lojas físicas e para os canais digitais, além de elevar o engajamento online. Nós conectamos criação, conteúdo e influência. E o resultado foi uma ampliação do alcance, do engajamento e o reforço do nosso novo posicionamento, Ouse Ser Você, o que fortalece ainda mais a posição da Renner como referência em moda. Nós tivemos no evento a participação de influencers, creators, veículos de moda relevantes e também a presença das nossas embaixadoras, a Thaís Araújo e a Sabrina Sato. No Dia das Mães, a nossa campanha foi ampliada com o videocast Guarda-roupa de Mãe. Isso fortaleceu a conexão com o público e gerou mais de 220% de engajamento em relação à campanha de mães de 2025. Gostaria de aproveitar também e destacar a performance de athleisure, que é uma categoria que tem crescido no nível de 2 dígitos.
o mercado nesse segmento continua crescendo e mesmo com uma boa performance que temos tido, nós entendemos que temos oportunidade para crescer mais. E estamos investindo em novos mobiliários, em visual merchandising, no aumento do sortimento e na contínua evolução das matérias-primas e dos produtos. Nós também continuamos a avançar na nossa proposta omnicanal. Implementamos agora a consulta de disponibilidade de produtos das lojas através do app do site. A cliente agora ela pode colocar o seu CEP e descobre qual é a loja mais próxima onde tem aquele produto disponível. Essa funcionalidade ajuda a levar mais tráfego e conversão para a loja física e fortalece ainda mais a nossa estratégia Omni, onde quem escolhe o canal é o cliente. A produção dos vídeos com inteligência artificial também tem potencializado o nosso posicionamento de moda, a experiência do cliente e a conversão. No trimestre anterior, nós lançamos o nosso Try-On para alguns itens de vestuário, onde a cliente pode tirar a foto e se ver nos itens, né? Isso melhora a experiência, melhora a conversão. E nesse trimestre nós, além de expandirmos essa funcionalidade para um número maior de itens em vestuário, nós também adicionamos a funcionalidade para produtos de beleza, onde a cliente pode testar esses produtos em si mesma, né? De forma virtual. Nós também seguimos avançando com o nosso plano de abertura de lojas, o nosso plano de expansão. A gente anunciou que pretende abrir entre 50 e 60 lojas no ano de 2026. Lembrando, 22 a 30 de Renner, 23 a 25 de Ucon e aproximadamente umas 5 lojas de Camicado. Nós já inauguramos, nesse ano até hoje, 8 lojas, né? Lembrando que a maior parte delas a gente deve abrir no segundo semestre, mais para o final do ano, pelo fluxo, mas já tivemos 2 lojas inauguradas no primeiro TRI e mais 6 ao longo desse TRI até hoje, né? Então, já 8 lojas confiantes que a gente pode sim e deve atingir o nosso range de 50 a 60 lojas para o ano. Além das inaugurações da expansão, nós também estamos fazendo renovações em lojas importantes, pois o nosso novo modelo de loja, ele aprimora a experiência do cliente, aumenta a eficiência e conversão e resulta em uma performance acima da média das demais lojas. Na marca Renner, nós já temos 74 lojas nesse novo modelo e seguimos avançando com a renovação de mais 13 lojas nesse ano, como, por exemplo, Shopping Eldorado, Bourbon Pompeia e Anália Franco, que estão em reforma nesse momento. A Ucon e a Camicado também têm performado acima da média em seus novos modelos e parte dos investimentos de renovação de lojas está direcionado também a essas unidades de negócio. A nossa expectativa para o ano é de um crescimento de vendas entre 9% e 13%, lembrando com uma composição de crescimento menor no primeiro semestre e maior no segundo semestre do ano. E essa perspectiva vem de uma base comparável que é inversa no ano anterior, né? Se a gente lembrar, a gente teve em torno de 15% de crescimento no primeiro semestre no ano anterior e em torno de 4% no segundo semestre. Então, por isso, a expectativa inversa, né, com crescimento menor no primeiro semestre, maior no segundo semestre, mas atingindo o nosso range de crescimento de vendas. Além disso, nós temos também uma maior concentração de abertura de lojas no segundo semestre, lembrando que vai ser um ano recorde de abertura de lojas e essas lojas também ajudam mais no crescimento do segundo semestre. E um terceiro fator, como a gente mencionou, as reformas. A gente está com a execução dessas reformas no primeiro semestre, onde isso afeta um pouco o desempenho de venda, mas potencializa a venda quando elas estão no segundo semestre, com as reformas já finalizadas também. Nós iniciamos 2026 confiantes na nossa execução de moda, modelo de negócios e a nossa capacidade de atingir o guidance que divulgamos em dezembro de 2025 no nosso Investor Day. O nosso modelo e a nossa capacidade de execução nos dão confiança para cumprir os objetivos estabelecidos para o ciclo estratégico de 2026 a 2030, crescendo com rentabilidade e geração de valor. Passo agora a palavra ao Daniel. Obrigado, Fabio. Bom dia a todos. Falando um pouco de crescimento, nesse primeiro trimestre atingimos 4,3% de crescimento do varejo e 5,1% em vestuário. Crescimento alinhado ao nosso plano estratégico. Esse desempenho foi impactado por fatores não recorrentes,
principalmente pela indisponibilidade temporária de itens no canal digital. Conforme mencionado na call do quarto trimestre de 2025, efetuamos entre janeiro e fevereiro a transferência planejada de estoque do CD do Rio de Janeiro para o CD de São Paulo, o que afetou temporariamente a disponibilidade de produtos mais antigos no canal online, com impacto estimado de 1 ponto percentual nas vendas total do varejo. Este processo foi concluído ao final de fevereiro. Em março, as vendas do canal digital se normalizaram. Importante relembrar que essa última etapa de centralização dos estoques em Cabreúva permite ganhos de eficiência operacional e também melhor experiência na jornada de nossos clientes. Tivemos um aumento do ticket médio, impulsionado principalmente por um mix de produtos mais novos e aumento no número de transações e na taxa de conversão, que compensaram um menor fluxo no período. No canal digital, o GMV cresceu 7,4%, alcançando uma participação de 16,6% nas vendas totais. Como comentado pelo Fábio, nosso guidance para o crescimento de receita para o ano segue inalterada, com uma trajetória de menor crescimento no primeiro semestre e maior no segundo. Com relação à margem bruta, fechamos o nosso primeiro trimestre com uma expansão de 1,6 pontos percentuais na margem bruta de varejo, que atingiu 56,7%, e de 58% em vestuário, 1,9 pontos percentuais de aumento versus o primeiro trimestre de 2025. Ambos recordes para um primeiro trimestre. Essa expansão foi impulsionada pela maior participação de vendas a preço cheio, resultado de uma gestão de estoque mais eficiente, que nos permitiu menores níveis de remarcação. Importante mencionar que essa evolução de margem bruta observada nesse trimestre e também ao longo de 2025 é estrutural, fruto da evolução de nossa execução de moda e modelo de abastecimento que permite uma alocação de estoque mais precisa e maior reatividade da nossa cadeia. A Youcom apresentou uma margem bruta de 61,2%, aumento de 1,4 ponto percentual versus o ano anterior, sustentada por um mix de produto ajustado e níveis de estoques adequados. Camicado também apresentou uma margem bruta de 55,6%, aumento de 0,2 pontos percentual versus o ano anterior, resultado de uma melhor composição de mix, maior participação de itens da marca própria Homestyle. Com relação às nossas despesas, no primeiro trimestre, as despesas operacionais apresentaram um crescimento de 6,2%, superior ao crescimento da receita, notadamente em razão dos menores volumes vendidos e também de despesas não recorrentes, conforme a gente detalhou em nosso release. Importante destacar que as despesas gerais administrativas cresceram abaixo do ritmo das receitas. Quanto às nossas iniciativas de ganho de eficiência, a implementação será iniciada a partir do segundo semestre. Essas iniciativas contribuirão para o atingimento do guidance divulgado no Investor Day de 2025 de reduzir a participação das despesas operacionais ex-IFRS 16 sobre uma receita líquida de varejo entre 2,5 pontos percentuais e 3,5 pontos percentuais até 2030. Com relação à Realize, o resultado da Realize em bases comparáveis, quando a gente exclui os efeitos da 4966, ficou estável versus o primeiro trimestre de 2025. As receitas dos trimestres ficaram 1,2% menor em relação ao mesmo período do ano anterior, refletindo principalmente a redução de receitas com juros de atraso. Esse movimento está associado a uma carteira com melhor perfil de risco de crédito, resultado da manutenção de uma política de crédito mais seletiva. A carteira total teve uma redução de 0,6%, também reflexo da estratégia da concessão de crédito mais seletiva. Observamos um maior volume de recebimento da carteira a vencer, o que contribuiu para a redução do saldo versus o ano de 2025. A carteira vencida teve redução e reflete a boa qualidade de risco de crédito. Carteira em estágio 3, equivalente ao over 90-360, fechou em 14,9%, 0,3 pontos percentuais menor do que o primeiro trimestre de 2025. Com relação ao nosso lucro líquido, ele teve um crescimento de 16,4%, foi recorde para o primeiro trimestre, reflexo da melhor performance operacional, também uma alíquota efetiva de imposto de renda menor do que o ano de 2025. Crescimento de lucro líquido, combinado com a execução do nosso plano de recompra,
resultou num crescimento de lucro por ação de 24%. Fluxo de caixa livre de 258 milhões também foi recorde para um primeiro trimestre, beneficiado pela maior geração de EBITDA e gestão de capital de giro mais eficiente. Nosso ciclo financeiro totalizou 105 dias, com uma redução de 8 dias versus o primeiro trimestre de 2025. Qual é a importância dessa geração de fluxo de caixa? Historicamente, o varejo de moda não gera caixa no primeiro trimestre. E esse é o segundo ano consecutivo que a Renner mantém um fluxo de caixa positivo no primeiro trimestre, 3 vezes superior à geração de caixa de 2025. Isso demonstra a força do nosso modelo de negócio. O ROIC dos últimos 12 meses evoluiu 1,9 ponto percentual, atingindo 15,2%. Esse cálculo de ROIC leva em conta todos os ativos circulantes e não circulantes da companhia. A expansão contínua do ROIC é sustentada pelos ganhos de margem, maior giro de ativos, impulsionado pela produtividade de estoque, nossa disciplina de capital de giro, disciplina também de expansão de lojas com retorno incremental em novos mercados. Esses vetores reforçam a confiança da companhia na trajetória rumo à meta de atingir o ROIC de 20% até 2030. Vamos iniciar nossa sessão de Q&A. Para fazer perguntas, por favor, levante a mão no botão. Bom dia, Fabi, Fábio, Daniel. Eu tenho uma pergunta aqui do meu lado, né, em relação à margem bruta. Acho que a margem bruta foi um destaque positivo do resultado, tá, para vocês, em um ambiente que a gente ainda está vendo macro desafiador, né, e mesmo de competitividade, né, dentro do setor. Então, eu queria que vocês detalhassem um pouco melhor os principais drivers, tá, dessa melhora, né, entrando um pouquinho nos ganhos, né, que vocês capturaram, né, do modelo de distribuição com o CD também. Então, tanto eficiência de sourcing, né, disciplina de remarcação, mix, dinâmica de custos. Então, se vocês pudessem entrar, né, nesses drivers, seria bastante interessante. Obrigado. Pergunta, Guanais. Eu diria que, como o Daniel mencionou ali, nossos ganhos de margem bruta eles são bastante estruturais, né, do modelo. Eles vêm de alguns desses ganhos que você citou também na pergunta, né? A gente melhorou a nossa execução de moda, diminuiu o tempo de desenvolvimento e produção, né? Tanto investindo no nosso time, né, em capturar mais rapidamente, com mais assertividade as tendências, desenhar mais rapidamente, integração de sistemas e mais sistemas, né, e tecnologia e inteligência artificial para o time desenvolver isso com mais assertividade, no menor tempo, integrado com a cadeia de suprimentos, né, para essa produção também ser mais efetiva e melhor. Fazendo isso, a gente reduz custo ao longo da cadeia e também melhora a assertividade das coleções, né? Além disso, né, a distribuição de forma mais precisa com o nosso CD também, a gente tem uma granularidade muito mais efetiva desse estoque, tem nos permitido trabalhar com estoques menores, mais enxutos, né, reduzir o estoque mais antigo, que é o estoque com menores margens em geral, com mais remarcação, e produzir coleções durante a estação, né? Então, quanto mais a gente consegue produzir coleções durante a estação, maior a assertividade, maior a venda a preço cheio, menor a venda promocional, né? Então, a margem ela tem vindo realmente disso, né? De uma venda maior a preço cheio, né? Com um preço até mais competitivo para a consumidora e uma participação muito menor de venda promocional, né? Um dado importante ali que eu acho que a gente também trouxe, a gente cresceu 4,3% a venda, reduzindo 1% o estoque, reduzindo 15% o estoque mais antigo, que é onde estão as maiores remarcações, né? Então, isso mostra esse ganho estrutural. Então, essa margem vem basicamente disso. Obrigado, Fábio. Obrigado pela resposta. Obrigado, Guanais. A próxima pergunta vem da Dani Eiger, da XP. Dani?
Bom dia, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho um follow-up na do Guanais e uma outra. Só um follow-up na do Guanais, na verdade, uma derivada da pergunta dele. Dentro desse cenário que a gente tem ouvido, né, de desafios frente ao poder de compra, vocês mesmos mencionam um menor fluxo. O quanto que vocês estão avaliando, eventualmente, pegar parte dessa expansão tão forte de margem e financiar, de repente, um posicionamento mais competitivo ou alguma iniciativa nesse sentido para, de repente, aproveitar essa alavanca de rentabilidade para ganhar mais share nesse momento. E aí a minha segunda é se vocês puderem trazer, eu sei que não dá para, enfim, dar muita granularidade, mas alguns sinais iniciais sobre a aceitação dessa coleção, né? Eu sei que vocês fizeram alguns ajustes também em relação à coleção de transição para tornar isso mais ampla. A gente tem visto uma volatilidade de clima que tem dia que é muito quente, dia que é muito frio. Então, se vocês puderem trazer um pouquinho, pode ser mais qualitativo, enfim, quantitativo, como vocês preferirem, como tem sido a evolução dessa coleção de outono e inverno, acho que também seria bacana. Obrigada. Obrigado, Dani. Sobre a questão de margem e preço, né, acho que é uma pergunta que sempre vem, porque realmente a margem está num patamar bastante elevado, né, com crescimento, uma margem saudável, mas como eu falei ali para o Guanais, ela vem dessa redução de estoque antigo, né? Ela não vem de um aumento de precificação. Se ela viesse por um aumento de precificação, talvez teria uma oportunidade, né, de você calibrar entre margem e venda. Mas como ela vem da redução dessa remarcação, o nosso preço de entrada em geral, ele está muito competitivo, né, dentro do nosso posicionamento, né, e acho que a gente olha diariamente, produto a produto, né, posicionamento de preço, posicionamento de moda, posicionamento da empresa, né, olhando o setor, olhando demanda, e diria que a relação, né, do produto de entrada, né, do preço cheio com a sua margem, a gente considera que está bastante adequado. O ganho está vindo pela redução da remarcação, né, então não tem muito essa questão de poder baixar a margem para vender mais, né, acho que o nosso preço de entrada está muito ajustado, tá? Não sei se fui claro ali. E a aceitação da coleção, ela tem sido muito boa, né? Acho que a gente tem trabalhado, como eu mencionei na call anterior, mais itens de transição, né? Sem que isso também vire uma remarcação futura, então a gente está explorando essa oportunidade, nos permite performar em vários momentos, né? Nas transições de coleção, em temperaturas quando elas não estão tão próximas das médias históricas, então são itens que têm performado bem. A própria coleção em si, não só a transição também, tem performado bem, lógico, em dias que você tem temperaturas mais próximas das médias históricas, melhor, né? Onde está mais quente, pior, mas isso está na base comparável também, né? Acho que a gente está no começo de outono e a gente tem uma expectativa muito positiva, né, para a nossa coleção de outono e inverno, para segundo tri, para terceiro tri, e diria, né, como a gente tem falado, expectativa menor de crescimento sobre o ano anterior em primeiro semestre, como um todo, a gente já viu o primeiro, e maior em segundo semestre, né, porque esse efeito de base está ali, mas uma boa performance de coleção e um bom posicionamento de preço, a gente está bem confiante com isso e de poder continuar crescendo levemente nossa margem bruta, né? Acho que o crescimento do primeiro tri, ele foi maior do que uma média de crescimento do que a gente espera, mas mesmo assim a gente tem a oportunidade de manter a margem bruta em níveis elevados. Excelente, super claro. Obrigadão, parabéns aí pelo resultado. Obrigado, Dani. A próxima pergunta vem do Joseph, do JP Morgan. Joe, pode prosseguir. Olá, obrigado, Fabi. Bom dia, Fábio, Daniel, obrigado por pegar a pergunta. Queria explorar um pouquinho essas iniciativas incrementais na despesa, né? Então, se a margem bruta foi um bom highlight, vocês têm pontuado bastante a questão estrutural disso. Olhando para a despesa, a gente também começa a ver a empresa mais leve, né? Então, assim, o top line é um pouquinho abaixo do que a gente esperava, mas a despesa também veio abaixo. Então, eu queria explorar com você, Daniel, o que seriam as principais alavancas aqui dessa segunda onda aqui, de iniciativas na despesa que a gente deveria ver mais para o segundo semestre e como talvez isso aqui poderia impactar, né, 2027, né, entendendo se a gente tem mais alguma coisa por vir. E o segundo ponto entra na questão do digital, a gente vê uma evolução bastante boa no canal, vocês mostraram diversos desenvolvimentos.
eu queria entender como é que vocês enxergam a expectativa de crescimento aqui, né? E aí, por óbvio, explorar o risco da taxa das boazinhas, como é que vocês têm visto isso no contexto mais amplo aqui. Obrigado. Começo falando aqui das despesas, Joe, e passo aqui para o Fábio para comentar do digital e também do tema das taxas das blusinhas, tá? Joe, com relação às despesas, a gente tinha inicialmente, na call passada, a gente tinha comentado um pouco desse trabalho que nós estamos fazendo com relação a buscar oportunidades de ganho de eficiência. Isso conversa com o que a gente tinha se comprometido ali quando a gente explicou a nossa estratégia 2030, onde a gente tem o objetivo de reduzir de 2,5% a 3,5% a participação das despesas sobre as receitas, numa composição que vem, por um lado, crescimento e a capacidade de gerar crescimento sem a necessidade de aumentar as despesas da mesma proporção, e também ganhos de eficiência, né? A gente fez um trabalho interno, apoiado com uma consultoria externa, validando algumas oportunidades que a gente já tinha levantado, né? E validando as mesmas e trazendo outras oportunidades. E a partir desse segundo semestre, nós vamos começar a trabalhar essas oportunidades. A gente ainda não pode dar detalhamento de quais são essas oportunidades, mas à medida que a gente for ativando as mesmas a partir do segundo semestre, a gente vai trazer um maior detalhamento. O objetivo disso é conseguir atingir, dentro de uma visão do ano, né, não só nesse ano, mas também dos demais anos, alavancagem, quer dizer, a gente conseguir crescer as despesas num ritmo menor do que as receitas, e isso sequencialmente ao longo de 2026, 2027 até 2030. Tá? Uma vez que a gente tenha alguma atividade específica, a gente vai trazer o detalhamento disso nas calls de resultado a partir ali do segundo, de agosto, quando a gente fala do fechamento do segundo trimestre, e sequencialmente até o final do ano. Aproveitando então, né, Joey, pegando a outra parte da pergunta do crescimento digital, a gente tem uma expectativa, né, mesmo com um crescimento físico relevante, né, acho que tanto em same store quanto em novas lojas, que a gente começa a popular mais de lojas novas ao longo do ano aí. Mesmo assim, a gente entende que os canais digitais devem crescer ainda mais do que os físicos, né? Então, tem uma perspectiva aí de um crescimento forte no físico e forte no digital, né, levando ao crescimento que a gente imagina para o ano aí. Da parte da taxa das blusinhas, tem tido muitas discussões, né? Acho que é só lembrar que, na verdade, o que as associações pedem, os próprios sindicatos, né, de trabalhadores, é uma isonomia, né, uma equidade entre os impostos, né? Então tem tido uma discussão de se reduzir novamente o imposto para os cross-borders, né? Isso tem tido algumas discussões, mas as associações têm lembrado que eles pagam metade dos impostos do que qualquer outra empresa estabelecida no Brasil paga. Então as discussões começam a ir para um sentido que pode ser benéfico até, vamos ver, de se isentar os impostos de itens de menor valor para os têxteis de todos, não só dos cross-borders, né? Se eles podem ter um benefício fiscal, então todos deveriam ter. Então, não consigo te afirmar o que vai acontecer ou não, são várias discussões acontecendo, mas essa é uma nova discussão que entrou com força também. Se é apresentar, vamos isentar de todos, né? E aí até poderia gerar um benefício aí para toda a parte de moda brasileira. Mas a discussão ainda é incerta. O que é certo é que, independente do que aconteça, a gente hoje é muito mais competitivo do que a gente era há 2, 3 anos atrás, né? A gente tem melhores preços, mesmo assim com boas margens pela redução de markdown, produtos melhores, com melhores matérias-primas e conseguindo, então, ter um posicionamento muito mais forte, muito mais competitivo do que a gente tinha olhando 2 anos para trás, né? E outro ponto importante é que não está sendo discutido a parte dos impostos estaduais, né, que também ficariam, o que não leva para o mesmo momento que existiu há alguns anos atrás também. Obrigado. Obrigado, Joey. Obrigado, Joey. A próxima pergunta vem do Eric Huang, do Santander. Eric, pode prosseguir. Obrigado. Bom dia, Fabi. Bom dia, Fábio. Bom dia, Daniel. 2 perguntas aqui do nosso lado. Uma primeira aqui, né, com relação ao estoque antigo, né? Vocês fizeram mais uma redução bem relevante aqui nesse trimestre.
Então, entender um pouco se vocês ainda enxergam espaço para reduções adicionais e como que isso também pode, querendo ou não, impactar, né, nessa dinâmica de capital de giro, que também teve uma melhoria importante aí no trimestre. E a segunda, olhando um pouquinho mais para a alocação de capital, né? Vocês estão aí mantendo uma geração de caixa boa, com uma posição de caixa bastante robusta. Então, só pensar aqui, como que a gente pode pensar, talvez, para esse ano, entre recompra, dividendo, vocês já executaram, né, uma parte do programa de recompra, então só pensar aqui como que pode ser, talvez, a velocidade disso aqui ao longo do ano. Obrigado. Obrigado, Eric. Eu vou começar respondendo aqui a parte do estoque antigo. O Daniel pode falar um pouco mais sobre ciclo financeiro e alocação de capital. Acho que você falou bem, a gente vem falando, né, essa redução de estoque antigo, ela tem sido consistente e contínua, assim como o ganho de margem. A gente já tem uma margem bruta num nível bastante elevado, bastante saudável, mas a gente imagina que ainda tem potencial, né, de um leve aumento ali, porque é o que a gente fala já há 2 anos, né, desde que a gente evoluiu bastante o nosso modelo de execução de moda, não só de abastecimento, mas todo o modelo, que a gente espera ganhos graduais, né, e esses ganhos eles continuam para frente, né, então realmente a gente tem repetido isso, né, da redução do estoque antigo, de um ajuste do estoque mais assertivo, isso tem gerado um melhor giro, uma melhor margem bruta, uma melhoria do ciclo financeiro, sim, né? E a gente espera continuar nesse caminho, porque cada vez mais o nosso produto novo está vendendo mais rápido, né? Isso permite ter um preço competitivo com uma margem bruta melhor e um melhor giro de estoques, afeta positivamente o ciclo financeiro. Mas o Daniel pode dar um pouco mais de cor sobre esse ciclo financeiro e a alocação de capital aí. Perfeito. Eric, com relação à alocação de capital, a nossa prioridade é o investimento, expansão de lojas, reformas e depois investimentos digitais. E a gente tem aquele 1 bilhão e 50 de CAPEX que a gente comunicou ali na call de T4 ali em março, e que essa maneira como a gente vai alocar. Agora, com relação à distribuição de lucros e de resultados, relembrando o que a gente comentou da outra vez, a gente falou a gente tem um objetivo no plano de 2030, né, entre 25 até 2030, da gente fazer uma distribuição de 50% a 80%. Né? E ela estaria, isso não é um range, não quer dizer que a gente está limitado a isso, e a maneira como a gente gostaria de poder distribuir as nossas reservas seria ou pelo plano de recompra, ou por dividendos adicionais, e condicionado a um limite de caixa mínimo. Né? O fato da gente ter conseguido gerar mais caixa pode nos permitir ao longo do ano que a gente possa eventualmente estar distribuindo, né, mais do que eventualmente esse range de 50 a 80. Né? Isso vai depender, logicamente, da capacidade da companhia de seguir gerando caixa ao longo desse ano. Tá? É o nosso objetivo poder estar distribuindo. A gente tem um plano de recompra que está ativo, que a gente já distribuiu, que a gente já fez uso de 100 milhões das reservas. Nosso objetivo é seguir a execução desse plano de recompra ao longo do ano. Tá? E essa geração de caixa que a gente teve a mais no primeiro trimestre, ele é um bom sinal de que a gente pode eventualmente ter capacidade de poder fazer uma execução desse plano de recompra mais rápido do que inicialmente a gente tinha desenhado. Mas vai depender, né, dos próximos trimestres e do sucesso que a gente vem atingir com geração de caixa ao longo desse ano de 2026. Ótimo, obrigado pelas respostas. Obrigado, Eric. A próxima pergunta vem do Vinícius Strano, do UBS. Vini, pode prosseguir. Oi, Fabi, bom dia. Bom dia, Fábio, Daniel. Sobre Realize, a gente nota o primeiro TRI vindo um pouco acima das nossas expectativas, né, via provisão menor. Então, eu queria entender um pouco como é que vocês pensam a evolução da Realize para frente, né? Até se puder endereçar um pouco como é que a gente pode pensar em sazonalidade, né, entre os trimestres aqui da Realize. E como é que está a cabeça da companhia com relação à concessão de crédito? Na ponta, né, a gente vê os indicadores do mercado, né, piores, mas a Renner continua melhorando, né, a Realize continua melhorando. Então, eu queria entender se tem algum indicador de carteira, de qualidade que vocês enxergam, né, como um eventual gatilho para acelerar crédito. E olhando um pouco mais, aqui também um pouco mais a médio e longo prazo, se vocês olham para a Realize também como um lugar onde faz sentido, né, ter um pouco mais de alocação de capital, né, dado que vocês estão também gerando
bastante caixa na operação de varejo, né, e também distribuindo dividendo e buyback, né? Então, um pouco alocação de capital dentro da Realize, olhando mais a longo prazo. Obrigado. Obrigado, Vini. Deixa eu comentar aqui, então. O resultado da Realize foi positivo nesse primeiro trimestre. De certa forma, ele é fruto dessa gestão de crédito mais seletiva que a gente tem feito desde do ano passado. Tá? A tendência é que a gente siga com essa geração de crédito, né, com essa originação de crédito mais seletiva, acompanhando o mercado. Tá? A gente pode vir a normalizar essa originação de crédito a depender de como é que os indicadores de endividamento das famílias, eles evoluam no mercado. Tá? Com relação à sazonalidade, sempre importante lembrar que ano passado a gente teve o não recorrente da 4966, ele aconteceu no primeiro trimestre e também no segundo trimestre, então é sempre importante a gente recompor essa base, porque essa é a base adequada de comparação, principalmente para o primeiro como também para o segundo trimestre. Tá? Com relação à alocação de capital, a gente tem muito claro o objetivo da Realize. Né? O objetivo da Realize é impulsionar o varejo. Tá? Então, como é que ela pode ajudar a impulsionar o varejo? Seja na forma de uma originação responsável, permitindo com que os clientes tenham acesso a crédito para poder fazer as suas compras dentro da Renner, né? Trabalhando também no sentido de diferenciação, quer dizer, como é que a combinação de cartão de crédito da Realize e Renner possa trazer vantagem para o cliente, e essa vantagem se traduz em um ticket maior, numa compra com maior frequência. A gente tem, por exemplo, hoje o cashback que está disponível na Realize. Né? O cliente comprando na Renner com o cartão da Realize tem 10% de acúmulo de cashback, que ele pode usar até 10% de desconto em 30 dias. Isso é uma forma de estimular a compra dos clientes fazendo uso do cartão Renner, podendo comprar com mais frequência e um ticket maior. E esse é, na verdade, o objetivo. Nosso objetivo é ter o varejo da Renner como um impulsionador. Nesse primeiro momento, a gente tem reafirmado até mesmo que a nossa originação tem sido feita mais no cartão próprio, né, no cartão que não é co-branded, do próprio cartão privado, né, o private, que isso permite com que a gente tenha ainda mais uma melhor gestão de risco e foco na Renner. E o nosso objetivo é seguir com essa execução dessa estratégia nesse formato. Perfeito. Obrigado, Daniel. Obrigado, Vini. A próxima pergunta vem do João Soares, do Citi. João, pode prosseguir. Obrigado, Fabi. Bom dia, Daniel, Fábio. Só um follow-up nessa pergunta do Vini sobre a Realize. Assim, vocês estão com uma série de iniciativas, né? Você falou cashback, justamente para incentivar a consumidora usuária do cartão Renner, e a gente vê o ticket maior, né, a comprar na loja. Mas, assim, a gente, quando você olha, compara no contra-ano, tem uma queda da exposição desse cartão, e aí, então, parece que, assim, a política mais restritiva de crédito, ela mais que offseta esses ganhos, né, de engajamento que vocês têm na financeira, né? Enfim, eu queria ouvir um pouco dessa leitura, se existem novos gatilhos que vocês possam implementar para melhorar esse engajamento. Essa é a primeira pergunta. A segunda, sobre o segundo trimestre, como é que vocês estão se preparando, pessoal? Porque, assim, a gente está num ano meio complicado, né? Novamente, de temperatura, tem El Niño. Não sei se vocês têm que trabalhar com peças mais leves aqui, e se a expectativa para o ano de crescimento de top line, aqueles 9%, 13%, né? Está mantido ainda a despeito desse elemento aqui que veio do CD no primeiro trimestre, né? E uma última, desculpa abusar aqui, bem rápida, se esse fechamento do CD, você tem alguma repercussão, teve alguma agora de curto prazo no capital de giro e subvenção? Obrigado. Começo de Realize? Comento primeiro de Realize, João, aí eu passo para o Fábio falar do segundo trimestre aqui do CD, né? Sem dúvida, essa política mais seletiva, ela impacta a concessão de crédito, João, e eu concordo que quando a gente vê a participação, por mais que a gente tenha esses esforços do cashback, ele limita o potencial, tá?
o que, logicamente, a gente acredita que essa política atual é adequada, então a gente não pretende mudar, tá? E à medida que, como eu comentei, a gente tem o mercado melhorar em termos de endividamento das famílias, os indicadores de inadimplência do mercado, a gente vai normalizar a concessão de crédito e isso vai permitir, né, e isso talvez vai permitir, logicamente, a gente aumentar a concessão de crédito. Agora, também não é somente isso, né? Vamos lembrar que um ponto que eu não respondi ali quando eu respondi para o Vini é a questão, por exemplo, da nova processadora, né? A gente comenta ali no release que a gente já começou os pilotos e a nova processadora ela começa a ser rolloutada a partir do segundo semestre. Isso traz também para a gente, além dos benefícios operacionais, porque ela vai ser mais eficiente operacionalmente, ela também permite você trazer uma nova diferenciação para o cartão. Então, uma combinação de, uma eventual melhora, uma normalização da concessão, com essas novidades que vão surgir a partir da nova processadora, acho que a gente vai estar melhor equipado para poder seguir esse papel da Realize no sentido de ajudar o varejo e, eventualmente, até mesmo a gente resgatar e ter novamente um aumento da participação. Bom, João, passando aqui então para a questão do segundo TRI, né? Você perguntou sobre temperaturas e tal. Acho que quando a gente fala de bases comparáveis, né, a gente lembrar o primeiro e segundo TRI do ano passado tiveram crescimentos bastante relevantes, por isso que a base comparável é mais difícil. Uma parte disso veio de temperaturas menores no início do outono, né? Março e abril principalmente. O ano passado, o que eu diria, foi fora da curva, né? Por isso que para esse ano, quando a gente já tem falado desde o início do ano, que a nossa expectativa do primeiro semestre é um crescimento abaixo da média do ano, né? Então, isso está na conta, né? Você perguntou se em função disso está mantido o nosso guidance, está mantido o nosso guidance, eu acho que é por isso que a gente vem falando desde o início do ano, expectativa de um crescimento menor no primeiro semestre, porque no ano passado realmente as temperaturas foram muito mais baixas do que a média num período ali de março, abril e maio. Esse ano a gente já tinha uma expectativa de um cenário mais normalizado, por isso que essa base é diferente. Mas acho que está dentro do previsto, acho que a gente tem conseguido trabalhar bem durante a coleção e, independente de temperatura, ajustar os nossos estoques à demanda, né? Tanto com itens diferenciados de transição, quanto em tamanho e volume de estoque, né? Se vem uma demanda maior, a gente consegue produzir, se vem uma demanda menor, a gente consegue ajustar. E é por isso que a gente fala, independente do cenário, a gente consegue ter ganho de eficiência, né? Então, a gente olha, por exemplo, o primeiro TRI, a gente cresceu 4,3% à venda, mas o crescimento da margem aliado com a venda gerou 7,4% de crescimento de lucro bruto, né? Então, acho que é por aí. A gente sempre vai estar conseguindo ajustar os nossos estoques ao volume de vendas também, né? Que isso é importante, isso gera rentabilidade, gera caixa, né, que é muito importante, e a gente acho que está convicto disso. Outra questão que você perguntou sobre o CD, né, não sei se é exatamente isso que eu entendi da pergunta, mas a última fase de fechamento do CD, né, ela por um lado, a gente planejou isso, né, então você falou da perda dessa venda, ela já era planejada, né, então também está mantido o guidance para o ano, já estava na nossa conta, e também estava planejado a perda de um benefício fiscal que a gente tinha no Rio de Janeiro, mas que teoricamente ele poderia afetar a margem, mas vocês podem ver que a gente vem continuando crescendo a margem desde os ciclos iniciais de transferência de produtos de um CD para o outro até esse ciclo final, né? Porque o benefício operacional ele é muito maior do que o benefício que a gente tinha no passado ali fiscal. Então, mesmo assim, as margens continuam crescendo, desde que a gente foi reduzindo as operações do Rio, né, e agora totalmente transferidas para Cabreúva ali. E, pontualmente, acho que o Daniel mencionou ali, a gente tem efeitos, né, dessa última fase de transição de despesas, que são não recorrentes, foram pontuais ali desse encerramento, seja com alguns desligamentos, seja com a transferência dos estoques, né, mas que foram pontuais e não recorrentes. E a partir de agora, é ao contrário, né? A gente começa a ter tantos benefícios operacionais, uma melhor gestão de estoque, uma melhor conversão, né? Um melhor lead time para os nossos clientes, uma maior disponibilidade para os nossos clientes, uma redução de ruptura,
uma melhoria de margem e uma redução contínua de despesas para frente, né, quando a gente olha por peça. Claro, obrigado. Obrigado, João. A próxima pergunta vem do Alexandre Namioka, do Morgan Stanley. Namioka, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegarem a nossa pergunta aqui. Duas aqui do nosso lado. Uma é em relação ao guidance de vendas aqui, que vocês mantiveram a expectativa de crescer aqui as vendas de 9% a 13%, mas só talvez para explorar um pouco o que deveria acontecer ou poderia acontecer para vocês atingirem o top range desse guidance de 13% para esse ano. E uma outra pergunta aqui, talvez focando mais para médio e longo prazo, focando mais aqui em relação a social commerce, já está fazendo 1 ano desde que o TikTok Shop lançou aqui no Brasil, mas só para talvez tentar explorar como que vocês estão pensando esse canal aqui para Renner aqui daqui para frente, de novo, médio e longo prazo aqui. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Diria que a questão do guidance, né, a gente está reforçando ali os 9 a 13, mas só para lembrar, é 9 a 13 esse ano, mas todo ano até 2030, né, por isso que também a gente tem um range maior. Para atingir a faixa de cima do range, até a gente falou no trimestre passado, provavelmente os primeiros anos, né, a gente não deve navegar muito próximo da faixa de cima, pode acontecer, mas não é a nossa expectativa. E nos anos seguintes, conforme a gente vai populando, vai tendo os ganhos graduais, vai aumentando o número de lojas novas, a gente tende a se deslocar mais para a faixa de cima. Agora, poderia acontecer esse ano? Poderia, daí depende de fatores externos também. Mas eu diria que para a faixa de baixo, a gente não depende de fator externo, a gente depende da nossa execução. Eu acho que a gente tem plenas condições, né, de atingir. Vou relembrar também o nosso desempenho do ano passado, a gente fez 9,2% de crescimento de vendas, com o primeiro semestre de 15% e um segundo semestre de 4%, né, e fizemos 9,2%, que já seria acima, né, dessa faixa de baixo. Esse ano, primeiro TRI vem em 4,3, né? A gente tem uma expectativa abaixo da média para um primeiro semestre como um todo, mas uma expectativa de um segundo semestre melhor. E até fazendo uma conta, né? Não precisaria nem ser o mesmo valor inverso para o segundo semestre, porque o peso do segundo semestre é maior, né? Então, como a gente tem uma expectativa de um segundo semestre com crescimento médio maior, seja por esse efeito de base, seja por um número maior de abertura de lojas no segundo semestre, seja por reformas que estão acontecendo nesse momento em 13 lojas importantes que, nesse momento, quando elas acontecem, reduz a venda, mas após elas serem reinauguradas, aumenta a venda. Quando a gente soma essas três coisas, nos dá uma confiança que a gente pode sim atingir essas nossas expectativas do guidance. Sobre a parte do social commerce, TikTok Shop, a gente está desde o início, né, também testando. A gente vem testando o canal, mas diria que nesse momento é mais um canal, é uma parte adicional, não é relevante para a gente. Eu acho que a parte mais relevante que a gente entende para o nosso negócio são os nossos sites próprios e os nossos apps próprios. Perfeito, Fábio. Muito obrigado. Obrigado a você, Alexandre. Obrigado, Alexandre. A próxima pergunta vem da Irma Sgars, da Goldman Sachs. Irma, pode prosseguir. Olá, bom dia. A maioria das minhas perguntas já foram feitas, mas só queria abordar um pouco o ponto. Achei interessante, Fábio, você dando destaque para a categoria de athleisure e ao ponto que vocês ainda veem potencial nessa categoria e ligando isso talvez como um fato que vocês no passado, nas perguntas de alocação de capital, vocês deixaram um pouco aberto se poderia em algum momento ter um M&A ou potencialmente uma aceleração de algum conceito standalone novo, que nem vocês fizeram lá atrás com Youcom. Então, eu queria só abordar como que está a cabeça de vocês sobre este segmento de athleisure. E é uma possibilidade que talvez vira um projeto talvez standalone em algum momento, ou vocês acham que a cadeia,
a dinâmica dessa categoria fica muito longe do core de vocês e talvez não faça sentido. Qualquer outra consideração que talvez tenha. Queria pegar um pouco a cabeça de vocês sobre isso. Obrigado pela pergunta, Irma. Diria que quando a gente mencionou ali o athleisure, porque é uma categoria, um lifestyle, né, que está ganhando cada vez mais relevância no mundo, né, uma tendência que já vem há bastante tempo e tende a continuar por muito tempo. Tem sido uma das nossas melhores performances há bastante tempo e continua sendo uma das nossas melhores performances, mas é interessante ver que mesmo onde a gente está performando bem, a gente entende que tem potencial para mais, né? Eu acho que o mercado está crescendo, né? Então a gente vê cadeias especializadas também crescendo, o mercado todo crescendo e para a gente não é diferente. Tem sido a nossa melhor performance e a gente entende que tem potencial para mais. Então nas novas lojas a gente tem dado um pouco mais de área, mexido em imobiliário, destacado melhor exposição, a categoria como um todo também está ganhando mais sortimento, tem uma evolução muito importante ali de produto, né? E a gente está investindo também em lojas existentes ali para ampliar um pouco mais esse potencial, por enquanto, internamente dentro de Renner, né? Sobre modelos standalone, acho que você mencionou super bem, né? Acho que a Yukon é um grande case para a gente, acho que comprova que a gente tem potencial também nos modelos standalone, nas especializadas. Estamos muito felizes com o Yukon e mostra que a gente pode, em algum momento, sim, ter outras, seja em athleisure, seja outros lifestyles, mas não agora. Agora a gente está muito focado, a gente entende que tem muito potencial ainda dentro de Renner, de Yukon, de Camicado, né, dentro dos ativos que a gente já tem, estamos focados nisso, mas em algum momento futuro, sim, temos oportunidades de algumas operações standalone também, pela plataforma que a gente tem de operação, né, e o modelo que a gente já sabe fazer. Bem claro, obrigada. Obrigado, Irma. Obrigado, Irma. A próxima pergunta vem da Melissa Byun, do Bank of America. Melissa, you can proceed. Great, thank you so much. Most of my questions have been answered, but maybe I can ask two more. The first is if you anticipate any impact from the new debt renegotiation program from Desenrola, either directly or indirectly. And I recall you did have some exposure to the last program, but obviously there have been some significant improvements in the quality of your portfolio since then. And the second question is on Argentina, if you can provide an update on the operating trends there, the impact of more flexible imports from the perspective of more cross-border e-commerce competition and your ability to leverage imports for your own assortments. Posso comentar do Desenrola? Obrigado, Melissa. Com relação ao Desenrola, a gente está aguardando as maiores definições, né, com relação ao programa. Sem sombra de dúvidas que um programa que ajude as famílias a trabalharem, equacionarem as dívidas, ajuda a gente, é de interesse. Aí, pensando menos ali em Realize, porque nós temos uma carteira que está com uma boa qualidade, né? Então a gente sabe que uma população endividada como a gente tem hoje, onde os últimos números chegam a falar de 30% da renda mensal comprometida com o principal e juros de dívida, impacta as escolhas de consumo, tá? Então, a partir do momento que você tem essa iniciativa tenha êxito, vai nos ajudar, porque isso ajuda com que você tenha mais renda disponível e com isso você consiga ter, né, a proposta de valor da Renner fica ainda mais atrativa quando o consumidor tem menos restrições de consumo, tá? Então, ela é bem-vinda, a gente só tem que esperar um maior detalhamento para a gente poder entender a velocidade com que isso possa ser executado e possa trazer aí benefícios para o endividamento das famílias. Sobre desempenho de Argentina, né, vale lembrar que para a gente é muito pequeno, né, são só 4 lojas na Argentina, mas estão indo super bem, né, acho que estamos felizes com a operação. Não estamos investindo em uma expansão maior nesse momento lá, para ter clareza, né, de cenário econômico, né, estabilidade do país, mas é um potencial futuro que a gente pode ter ali. Nesse momento, a operação é muito boa, mas é irrelevante, é muito pequeno, né, dentro da operação total. Com relação à competição, seja cross-border ou outros internacionais, a gente diria assim que
mesmo, né, com bases comparáveis maiores, né, a gente tem visto os principais players todos crescendo, o setor crescendo, né, a gente crescendo acima da média do setor, mas o setor de moda crescendo, o que mostra que acho que ainda tem uma oportunidade importante para todos os principais players, para a gente principalmente, e num cenário que, a princípio, ele é mais desafiador, né? A gente tem uma taxa de juros ainda elevada, um endividamento das famílias bastante elevado, a consumidora está sim mais seletiva, mas a seletividade é em escolher o melhor produto para ela, né? Eu acho que a gente trazendo produtos de moda que ela quer, com mais qualidade, com uma boa proposta de valor, tem feito diferença e a gente entende que estamos super bem posicionados no mercado, que cresce mesmo em momentos como esses mais desafiadores e em qualquer melhoria de setor, né, de cenário, poderia ser ainda mais positivo para frente. Great, thank you. Thank you, Melissa. Vamos para a nossa última pergunta do Renan Sartório, do Banco Safra. Bom, gente, queria fazer um follow-up aqui da Realize, mas olhando para um viés de inadimplência, né? Teve um aumento da penetração da carteira em estágio 2, que possivelmente poderia levar ao aumento do NPL 90 no futuro. Então, a minha dúvida é, como é que vocês estão vendo a qualidade desse crédito agora na ponta? Estão vendo uma pressão vindo do cenário macro, especialmente considerando o endividamento das famílias, como vocês já falaram. E pensando nisso também, quais seriam os fatores que fariam vocês se sentirem mais confortáveis com uma eventual aceleração no purchase de crédito e crescimento da carteira? Obrigado, Renan. Quando a gente vê o estágio 2, geralmente quando a gente olha, eu combino os dois. Você tem o estágio 1 e o estágio 2 em conjunto, você vai ver que ele está flat versus o ano anterior. Tá? Os eventuais movimentos com relação ali ao estágio 2, para a gente está dentro da normalidade, tá? Principalmente quando a gente vê o ambiente de crédito que a gente tem, a gente está confiante aí que essa política mais seletiva de originação de crédito, ela atende essa nossa dinâmica de uma boa gestão de carteira. Tá? Com relação ao aumento de expansão de carteira, eu diria que, como eu comentei anteriormente, a gente tem que aguardar e ver como é que o endividamento das famílias vai evoluir. Tem aí o que a gente acabou de falar, por exemplo, do Desenrola, que pode ser uma alavanca que permita com que esse endividamento das famílias ele seja endereçado de uma maneira mais rápida. A partir do momento que a gente identifique que a situação de crédito está mais saudável, aí nós vamos poder normalizar essa originação. Mas nesse momento, agora a gente vai seguir com essa originação mais cautelosa, né, ou mais seletiva e mais focada ali no private, como a gente comentou. E isso, sem sombra de dúvidas, é uma oportunidade para o futuro. A gente só tem que entender um momento adequado para que a gente possa normalizar. E nós vamos estar acompanhando isso, tomando essa decisão de uma maneira aí responsável e criteriosa. Obrigado. Obrigado, Renan. Bom, encerramos aqui a nossa sessão de Q&A. Obrigado a todos pela participação. Passo a palavra ao Fábio para considerações finais. Obrigado, Fabi. Bom, os resultados no trimestre, especialmente a expansão das margens, da rentabilidade e da geração de caixa, reforçam a consistência da estratégia e da nossa execução. Nós seguimos aqui focados em capturar todo o potencial da companhia por meio de um crescimento sustentado, aumento da eficiência e, principalmente, geração de valor aos nossos acionistas. Eu quero aproveitar também para agradecer o empenho do nosso time e a confiança dos nossos acionistas e do nosso conselho. Obrigado a todos.